Henker que vive duas vezes, capítulo 623. Rei Marcial, 17. Melhor discípulo. Nocturne hesitou pela primeira vez quando ouviu isso e, sem perder o ritmo, o Rei Marcial desferiu uma série de ataques. Bam, bam, bam. Nocturne recobrou o juízo e tentou se proteger com os braços, mas os golpes explodiram seus braços mais uma vez. Felizmente para Nocturne, ele conseguiu restaurar seus braços através de seu poder, mas seu rosto ficou distorcido, não por causa da dor, mas porque ele pensou que o Rei Marcial estava zombando dele. Isso não faz sentido. Por que você acha que não faz sentido? O Rei Marcial disse em tom mordaz. O que? Olhar. Nocturne automaticamente olhou para o local em seu corpo que o Rei Marcial estava apontando, e ele parou de hesitar e contra-atacou. Seus braços colidiram e seus pés se moveram para encontrar uma maneira de diminuir a distância entre eles. Mesmo durante os breves momentos em que seus olhares se encontraram, eles não pararam de usar os 8 punhos extremos um contra o outro, como se estivessem trocando movimentos de xadrez. Você me copia bem, o Rei Marcial disse sem mover a boca. Você é o único dos meus discípulos que atingiu este nível. Nocturne ficou em silêncio. Ele queria dizer ao Rei Marcial para parar de falar tantas bobagens, mas não conseguiu fazer com que essas palavras saíssem. Tem sido assim desde o início. A partir do momento em que você abriu os olhos e tomou consciência. Você instintivamente imitou minha respiração e meus hábitos. No começo, fiquei pasmo que alguém pudesse fazer isso. O Rei Marcial sorriu ao recordar aquela época. As ações de Nocturne eram como as de um patinho recém-nascido de sua concha e vendo o mundo pela primeira vez, imprimindo-se no primeiro ser que viu. O patinho seguiria sua mãe e aprenderia habilidades de sobrevivência para viver no mundo. Ele aprenderia a bater as asas, remar na água e agarrar a presa com o bico. Então, se tornaria um adulto independente. Um dia, encontraria um companheiro, construiria um ninho e botaria ovos, assim como sua mãe. Para o Rei Marcial, Nocturne era como um patinho. Como não tinha lembranças, Nocturne quis instintivamente aprender tudo com o Rei Marcial, talvez como estratégia defensiva. No início, o Rei Marcial ficou incomodado com as ações de Nocturne, mas com o tempo, o Rei Marcial começou a olhar para Nocturne e suas ações de forma diferente. Com o passar do tempo, Nocturne realmente começou a se parecer com o Rei Marcial, primeiro em hábitos simples, depois nas artes marciais, até o estabelecimento da compreensão e estilo de artes marciais de Nocturne. O ritmo de desenvolvimento de Nocturne foi tão surpreendentemente rápido que até mesmo o ancião-chefe, que havia encontrado muitos estudantes talentosos ao longo de sua vida, não pôde deixar de se maravilhar. Mesmo que parte disso pudesse ser atribuído ao poder básico de ser a simulação de Alforone, ainda era impressionante a rapidez com que Nocturne absorveu o que aprendeu. Martial King não pôde deixar de desenvolver um carinho por seu discípulo, a criança que o aceitou como mestre e imitou tudo sobre ele. Nenhum professor desgostaria de um aluno que se dedicasse a tornar-se igual ao seu professor. A única diferença entre eles eram suas personalidades. Ao contrário do Rei Marcial, que era muito arrogante e seguro de si, Nocturne era calmo como Alforone. Ainda assim, ele era uma cópia carbono do Rei Marcial em todos os outros aspectos, como a batalha entre eles provou. Bang, bang. À medida que os ataques do Rei Marcial e do Noturno se chocavam constantemente, um redemoinho cada vez mais quente começou a se alastrar. SSS. O braço direito do Rei Marcial quebrou como um castelo de areia. Partículas de luz se derramaram no local onde seu braço estivera. Sua transcendência atingiu um ponto crítico. A maldição de Gaia ficou fora de controle. O processo de deterioração está se acelerando. Embora sua transcendência estivesse avançando a toda velocidade, o Rei Marcial não prestou muita atenção. Era mais importante para o Rei Marcial conversar com seu discípulo e esclarecer qualquer mal-entendido. Obviamente, inicialmente trouxe você comigo por causa da minha ganância. Você foi como uma tábua de salvação que eu precisava para superar meu desenvolvimento estagnado. Eu estava louco para superar minhas limitações. O Rei Marcial reconheceu seu erro. Quando ele relembrou aquele período, o Rei Marcial também sentiu que havia agido loucamente, talvez até além da loucura. Naquela época, a reputação do Rei Marcial como um desastre ambulante havia crescido, e ele pisotearia qualquer um que o criticasse por brincar ou explodir a casa de alguém por espalhar boatos. Ele fez coisas ao extremo por causa de sua frustração por não conseguir superar seu inimigo, Alforone, por mais que tentasse. Por volta dessa época, Martial King começou a pensar em outras medidas não tradicionais. Se ele não conseguisse vencer Alforone por meios normais, talvez houvesse um método não convencional. O Rei Marcial pensou em tirar a simulação de Alforone no 21º andar e estudá-la para encontrar uma maneira de derrotar Alforone. Não foi tão difícil de conseguir como ele esperava. Ele aproveitou os pontos cegos do sistema Torre e conseguiu alcançá-lo após controlar seus pensamentos e usar todo o karma que havia adquirido até aquele ponto. Não tenho certeza se você vai acreditar em mim, mas você que me salvou de mim mesmo. Nocturne queria gritar com o Rei Marcial para parar de vomitar bobagens. Ele também queria gritar que não acreditava no que o Rei Marcial estava dizendo. Ele queria gritar que tudo o que o Rei Marcial havia feito por ele era baseado em mentira. No entanto, Nocturne permaneceu em silêncio porque o sorriso travesso, porém gentil, do Rei Marcial e a impressão que ele recebeu dos ataques do Rei Marcial o fizeram perceber que cada palavra que o Rei Marcial proferiu era a verdade.
Achei que você fosse uma simples simulação, mas você é um indivíduo que possui um ego. Além disso, você me seguiu como um patinho, me chamando de mestre. Embora eu seja louco por melhorar, não sou tão louco por tratar um aluno como um rato de laboratório. É por isso que, sempre que eu via você se esforçando tanto para lembrar do seu passado, mesmo querendo te contar, eu não fazia nada. Eu simplesmente não conseguia encontrar coragem para dizer nada. O pé esquerdo do rei marcial desmoronou, mas ele continuou se movendo rapidamente sem perder o equilíbrio. Nocturne era tão obstinado que nem percebeu que o rei marcial estava se deteriorando. Você não pode simplesmente apagar seus pecados passados dizendo isso. Não, não posso. Minhas intenções eram impuras e escondi de você os fatos. Então, sinto muito. Essas palavras caíram pesadamente no peito de Nocturne. O rei marcial nunca havia pronunciado nada parecido antes. Você precisa entender. Os cantos dos olhos do rei marcial enrugaram enquanto ele sorria. Não importa o que digam, você é meu discípulo. Bum! Metade do halo que envolvia Nocturne desapareceu com o golpe do rei marcial. Uau! O redemoinho produzido pelo impacto soprou em direção ao céu. Nocturne nem soltou um grito de dor. Cada palavra que o rei marcial pronunciou abalou seu coração e ele finalmente pôde ver as coisas claramente. SSS. Quando uma rajada de vento passou, todo o lado direito do rei marcial desmoronou em pequenas partículas como areia, revelando dispersão de luz condensada dentro de seu corpo. Os olhos de Nocturne piscaram pela primeira vez. Ele sabia que o rei marcial estava se deteriorando e, embora esperasse pela morte do rei marcial, agora que era iminente, Nocturne sentiu um nó apertar em seu peito. No entanto, o rei marcial riu brincando. Você não é Alforone. Você não é a simulação do Vivasvat. Você pode ter se originado dele e, mesmo que fosse originalmente uma simulação criada pelo sistema da torre, você viveu sua própria vida. Não é verdade? Os punhos de Nocturne tremeram. Bum! O rei marcial não perdeu a oportunidade e avançou. Deixe-me perguntar uma coisa. Você viveu sob o controle da Alforone? Você era uma boneca controlada por mim? As memórias que você possui agora são suas ou de Alforone? E quanto aos seus pensamentos atuais? Seu ego, você não está autoconsciente? Bam! A mão esquerda do rei marcial envolveu a mão direita de Nocturne. Nocturne tentou se livrar do aperto do rei marcial, mas o rei marcial diminuiu a distância entre eles e amarrou Nocturne com força. Não vacile, não tenha medo, não tenha medo. O que há para ter medo? Você está vivendo sua vida, então não crie estresse com coisas que não são importantes para você. Também. Por um momento, Nocturne sentiu seu corpo enrijecer. Estranhamente, ele não conseguia nem se mexer. Então, Nocturne percebeu o porquê. Ele percebeu o que o rei marcial estava segurando. Era o código-fonte dele. Como diabos o rei marcial reconheceu e leu seu código-fonte? Enquanto o rei marcial fizesse parte do sistema, ele não deveria ter o poder para fazer isso. Embora não tenha passado muito tempo desde que o rei marcial iniciou sua exuviação e transcendência, o rei marcial já havia alcançado o nível de poder de Alforone. Isso significava que o rei marcial também poderia utilizar o código da torre como o Alforone. Algo que nem mesmo o administrador de topo poderia tocar facilmente. Já que você é meu discípulo, você deveria mostrar um pouco de coragem e orgulho, seu covarde. O rei marcial bateu na barriga de Nocturne com a mão. Bum! Naquele momento, Nocturne saltou ligeiramente para cima enquanto o halo de luz que o cercava se despedaçava, revelando sua verdadeira forma. Os olhos de Nocturne estavam cheios de espanto e confusão. A transcendência de Nocturne, que se baseava no sistema da torre, foi abortada. Erro de sistema. Erro de sistema. A transcendência foi abortada. O jogador, Nocturne, será rebaixado. O sistema não pode interferir. O sistema não pode interferir. Erro de sistema. Todos os atributos do sistema aplicados ao jogador, Nocturne, serão suspensos. Apesar deste ato inacreditável, o rei marcial riu como se não fosse grande coisa. Mais da metade de seu torso havia se deteriorado e sua visão já estava embaçada. Ele forçou os olhos a abrirem e olhou diretamente para o rosto de seu discípulo. Estou feliz por termos conseguido nos enfrentar assim. Antes você era apenas um patinho que só sabia me imitar. Agora você pode bater as asas e voar. Você não encontrou seu próprio caminho? Sua adolescência foi bem longa, não? Adolescência. Antes de as crianças se tornarem adultas, elas preocupavam-se com as suas identidades, o que fariam no futuro e como poderiam estabelecer quem eram. Para o rei marcial, Nocturne era como um adolescente. Nocturne fingiu ser maduro, mas só agora se livrou de sua dependência e se rebelou contra o rei marcial. Assim que Nocturne superasse esse período, ele renasceria como um pato maravilhoso e único. No entanto, mesmo que você esteja passando pela puberdade, fazer algo errado ainda significa que está errado. Você deveria esperar uma punição apropriada pelos seus erros, certo? Bam! O rei marcial sorriu enquanto se movia. Ele estava realmente aproveitando esse momento. Porque é isso que um professor, um pai e um adulto devem fazer por você. Noturno fechou os olhos com força. Ele não sabia o que o rei marcial planejava fazer. Mas como o sistema estava desligado e não lhe fornecia mais energia, ele não podia fazer nada. Mesmo que o rei marcial espirrasse nele, ele não teria escolha senão morrer. Noturno não resistiu mais. Mestre. Nocturne estava tenso, esperando um grande golpe. Quando sentiu um toque quente na cabeça em vez de dor.
Seus olhos se abriram para ver o rei marcial sorrindo calorosamente para ele. O rei marcial olhou com orgulho para seu discípulo maduro enquanto acariciava suavemente a cabeça de Nocturne. Estou orgulhoso de você. Plop. Nocturne sentou-se no chão e começou a chorar. Droga, droga, droga. Bum, bum, bum. Yon-Woo balançou Vigrid descontroladamente, tentando quebrar a barreira de qualquer maneira possível. Ao comando de Yon-Woo, os gigantes fantasmas e o dragão da morte bombardearam a barreira com seus ataques, mas a barreira não se moveu. Eles não conseguiam nem arranhá-lo. A ansiedade e a raiva de Yon-Woo aumentaram, seus olhos ardendo de fúria. Era típico de seu maldito mestre fazer isso com ele. Por que o rei marcial quis se comprometer com um ato tão absurdo? O que ele queria que Yon-Woo visse? O que diabos o rei marcial quis dizer sobre mortalidade e imortalidade? Depois que alguém morria, nenhuma dessas coisas importava. Por que o rei marcial estava agindo tão levianamente? Havia muitas coisas que Yon-Woo queria dizer, mas não conseguia verbalizá-las. Enquanto Yon-Woo lutava consigo mesmo, o rei marcial, ainda brilhando com a luz, dominou Nocturne. Agora que havia perdido seu próprio halo de luz, Nocturne desmoronou no chão e abaixou a cabeça enquanto derramava lágrimas de arrependimento. Yon-Woo parou sem perceber. O rei marcial virou a cabeça para Yon-Woo. Seu corpo havia se deteriorado tanto que as peças faltantes superavam em número as restantes. Mais da metade de seu rosto estava faltando. O rei marcial provavelmente estava tentando segurá-lo apenas para poder deixar suas últimas palavras. O rei marcial era como a chama de uma vela brilhando intensamente antes de ser extinta. Seus olhos eram deslumbrantes. Você observou tudo? Yon-Woo queria dizer algo. No entanto, essas palavras não eram apropriadas para este momento. Foi o último momento de seu mestre. Seria bobagem Yon-Woo chorar ou ficar com raiva do rosto sorridente e desbotado de seu mestre. Assim, Yon-Woo se forçou a sorrir e acenar com a cabeça enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. E embora fosse difícil mover os lábios, Yon-Woo disse calmamente, sim. É isso então. O rei marcial assentiu como se estivesse satisfeito com esta última lição. Depois de olhar para seus dois discípulos, o rei marcial voltou seu olhar para seu filho, que olhava tristemente de longe, e para os membros de sua tribo. Se eu soubesse que isso iria acontecer, teria bebido de vez em quando, em vez de apenas brigar com meus alunos e filhos. Que pena. O rei marcial estalou a língua e desapareceu silenciosamente. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.